Em crimes e também em acidentes com vítimas fatais, a Politec é sempre acionada, mas nem sempre ela está no horário desejado pelos familiares e também pela população. O porquê que a Politec nem sempre está no horário solicitado, ali na cena do crime, na cena do acidente de trânsito? Nós viemos até a Politec e falamos com o gerente da regional da Politec, que atende 10 municípios circunvizinhos. Ele falou o porquê, por exemplo, não estava ontem no homicídio ocorrido aqui em Pontes de Lacerda. O homicídio foi constatado na parte da manhã e a Politec apenas chegou ao local para liberar o corpo às 16 horas da tarde. É muito bom esse momento para esclarecer, a Politec para a nossa sociedade. Não sei se vocês sabem, mas nós só temos uma equipe para fazer todos esses 10 municípios. O que aconteceu ontem foi que tivemos um acidente de trânsito em Comodoro. Então você pega o deslocamento daqui até lá, são 200 quilômetros. O trabalho pericial, que é um acidente de trânsito, é muito minucioso, então demora-se bastante. Então os peritos estavam lá enquanto aconteceu esse acidente aqui. Então eles tinham que finalizar o trabalho lá para poder vir, então foi um trabalho muito minucioso de acordo com eles. Então você pensa, eles estavam fazendo um serviço lá, tinham que terminar o serviço lá e aconteceu esse homicídio aqui. E é uma única equipe, Então, infelizmente, quando acontecem essas coisas, tem que se esperar até a Politec chegar. A gente não demora porque a gente quer, a gente demora porque a gente está fazendo um serviço em outro município que aconteceu, infelizmente. Agora, Júnior, outro questionamento é de que forma que a Politec é acionada. Ela é acionada por populares, pelo Corpo de Bombeiros, por quem a Politec é acionada para chegar neste local e liberar o corpo? É uma excelente pergunta também. Assim, a população também acha que assim que aconteceu aquele acidente de trânsito, por exemplo, a Politec já deve estar lá. Na verdade, tem um trâmite legal, por legislação, que diz o seguinte: aconteceu aquele acidente de trânsito, muitas vezes chega a PRF, chega Corpo de Bombeiros, chega a Polícia Civil, só depois que essas entidades estão lá que aciona a Politec. Então a Politec vai quando o delegado, vamos dizer assim, nos acione. Então esse trâmite, até chegar o delegado nos chamar, tem um tempo. Às vezes acontece um acidente de trânsito, depois de 1 hora, 2 horas é que a Politec é acionada. E eu só posso sair depois que eu fui acionado por essa autoridade. Então existe uma perda de tempo aí, até que a Politec chega nos atendimentos. Então, cada instituição tem a sua norma, para estar atuando. Então a gente precisa segui-las. Então seria isso. Agora, um outro questionamento também muito feito, principalmente para a nossa equipe, quando nós estamos no local, é por que não a Polícia Judiciária Civil não libera o corpo e sim a Politec? Então, porque assim, ele tem um processo investigativo ali naquele crime, Então isso é uma incumbência do serviço pericial que compete à Politec, Então assim, o delegado ele até tem autonomia se ele quiser chegar no local, não vou averiguar, isso aqui não é um crime, muitas vezes vamos dizer uma morte natural, A Politec não é acionada, o delegado vai lá, ele vê, ele tem autonomia de falar, não, nesse caso não há perícia, Mas nos casos em que ocorre uma investigação, que ele quer investigar um possível crime, é a Politec que tem que estar liberando, porque aquele corpo nos diz muita coisa. Então, se ele libera, ele tira uma peça pericial muito importante para a gente. Então, a mesma coisa de você pensar no acidente de trânsito, tirar um veículo, tirar o cadáver e ficar só ali a estrada. Fica um pouco mais difícil a análise pericial. Então, quando a gente chega no local onde tem o corpo, onde tem todos os elementos guardados, a gente consegue fazer um trabalho e chegar na autoria. Porque você tem que pensar assim, a população quer justiça, a população quer que aquele criminoso vá preso. Então, quanto mais preservado o local estiver, melhor seria a gente coletar as evidências do criminoso. E coletando aquela evidência do criminoso, ele vai preso. Então, eu digo para a população, quanto mais vocês mexerem no local, mais o criminoso vai ficar solto, porque a perícia vai ficar dificultosa em achar os elementos daquele pessoa que cometeu aquele crime. Então, por exemplo, vai lá, o cara foi, matou uma pessoa, por acaso ele deixou algumas coisas dele, criminoso, no local, a população vai lá, ou outras pessoas, não importa, e perde esses elementos. A perícia não achou, então quer dizer, não vai achar aquele criminoso. Então, quando se mantém um local bem preservado, um local bem íntegro, vamos dizer, idôneo, que a gente fala, a perícia consegue trabalhar, isso fica melhor para o delegado, fica melhor para o judiciário, quem sabe colocar o criminoso na cadeia, que a população sempre quer, Justiça.